inscritos do canal. E você que não é inscrito ainda do canal, se inscreva aí. Se você gostar do conto que vai escutar, deixe o seu like, comente, compartilhe. Gratidão. Deus abençoe a todos. Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, meu nome é Marinês. Tenho 42 anos. Esse conto aconteceu em Ponta Porã, no ano de 1998. Acho que a maioria das pessoas tem aquele sonho de ter a casa própria, né? Sair do aluguel e tudo mais. E muitas das vezes bate até uma ansiedade na gente de que o tempo corra mais rápido para a gente conseguir logo uma casa, juntar o dinheiro primeiro, né? Ou a possibilidade de adquirir uma casa. Assim foi com eu e com meu esposo. Em 1998 chegou a grande oportunidade. Nós tínhamos uma economia, a gente pagava aluguel, já estava com bastante tempo e conhecemos uma casinha onde fomos passear perto de uma tia minha, né? E entramos em contato com o proprietário e ele disse que estava vendendo, fazia muitos anos que estava vendo a tal casa. Até quando entramos em contato ele se assustou, né? Será que agora consigo vender? E nós ansiosos, será que agora conseguimos adquirir nossa casa própria? Pois é. Conversa vai, conversa vem, meu esposo acertou tudo com ele, graças a Deus dava certo de nós pagar a casa, ainda sobrava um parquê para reforma. Quando fui conhecer a casa, toda da empolgada, por dentro, por fora eu já tinha visto, o quintal estava meio que abandonado, sujo e tudo mais, né? Mas depois de uma boa agitada no quintal, eu plantando meu jardim, fazendo as coisas, ia ficar bem mais confortável na nossa casa. Mas no primeira vez que eu fui para entrar na casa, eu fazia questão que minha mãe fosse com eu. Até porque minha mãe sempre foi muito companheira minha e tudo que eu fazia, eu sempre queria levar ela junto, né? E nessa primeira conquista não seria diferente. Liguei para minha mãe estava numa cidade vizinha, pois ela veio para minha primeira visita na casa. Eu toda empolgada, nem dormi de noite de tanta emoção. Assim que ele pegasse a chave, nós podíamos adentrar o imóvel para ver. Minha mãe chegou, a gente foi até a casa, subimos e eu toda empolgada, não conseguia ver nada a não ser a felicidade de ter minha casa própria. Mas eu vi que minha mãe ficou meio jururu e não era do feitio dela. E eu falei, mãe, você não gostou da casa? Ou você acha que eu não fiz um bom negócio? Minha mãe olhou para eu e disse, não, filha, você fez sim. Eu tô com um certo mal-estar, mas de certo, depois que tiver tudo arrumadinho, vai dar uma passada nesse mal-estar. E minha mãe ficou esquisita aquele dia todo. Nós saímos de lá, ela esquisita. No outro dia, eu empolgada que estava, já cheguei cedo com meu marido, ele foi podando árvore, a gente foi roçando, foi deixando tudo aprumadinho. Daí já se pinchamos pro lado de dentro, começamos a arrumar, limpar tudo. Eu não vi a hora de me mudar. Não tinha muito reparo na casa, não. Eu ia precisar de umas tintas, alguma coisa, mas logo, com o tempinho, a gente já foi aprumando. E minha mãe voltou quando estava quase tudo pronto a minha casa. Eu ainda não tinha me mudado. E a cara da minha mãe continuava a mesma. E ela falou, filha, não é... Eu falei, mãe, você ainda não gostou do lugar? Minha mãe olhou, porque eu vou falar bem da verdade. Minha mãe, ela tinha um certo grau de mediunidade. Quando ela sentia que a pessoa não prestava,
de ter feito. Muitas das brigas que tive com a minha mãe, assim, que não era muita, porque eu, depois de um certo tempo, aprendi a ir pelo instinto dela. Ela olhava para uma pessoa quando era minha amiga e dizia, isso aí, essa pessoa não é boa pessoa. E eu falava, Ara, como você só olha para as pessoas e diz que não é boa pessoa? Minha mãe sempre respondia, Ara, eu senti que não é boa pessoa. E era dito e feito. Ela sentiu, passava um tempo, logo eu era traída, logo a pessoa fazia alguma coisa que eu não gostava, assim, cruelmente. Então, eu aprendi a seguir o instinto. E não gostei nada da cara da minha mãe. E ali eu já fiquei meio cabreira, né? Mas falei, mãe, agora eu já investi. E ela falou, Ara, filha, você seja muito feliz. E tirou da bolsa uma água benta, que me assustou muito. Mas ela falou para eu jogar nos 4 cantos da casa, que ia ficar tudo bem. Até eu me mudar. Ajeitamos todo o caminhão de mudança e ajeitei, se chegamos lá na casa, mas eu ainda estava com aquilo na cabeça. O que será que minha mãe viu de errado aqui? E começamos a ajeitar tudo, mas ficou a coisa mais linda a minha casinha. Aquele dia mesmo, a minha tia, que nós estava lá perto da casa dela, falou, Ara, venham jantar em casa. E o meu marido era policial. É policial. Então ele trabalhava uma noite sim, outra não. Depende, se faltasse alguém, ele sempre estava na ronda, né? E a gente foi jantar. Saindo do jantar, meu marido falou, Ara, tá na minha hora. Se ajeitou tudo, chegamos em casa e ele foi trabalhar. Eu deitada, né? Casa nova, olhando as paredes, olhando tudo. Ficou do jeitinho que eu queria. E eu já era muito acostumada a dormir sozinha, nunca tive medo. Quando, de repente, eu senti uma sensação muito estranha que eu estava sendo vigiada. Parece que tinha alguém de pé na porta do quarto me olhando. Eu até dei uma olhadinha para ver se o meu marido não tinha voltado, né? E às vezes, para ver como que eu estava, né? E não tinha, não abriu a porta, nem nada. Falei, acho que deve ser coisa de minha cabeça. Apaguei a luz, fiz as minhas orações e fiquei pensativa na vida, o que ia ser de nós dali para frente, agora já podia ter um filho, fazendo planos, quando de repente alguém deita do meu lado. Naquela escuridão eu senti quando afundou o colchão. E eu falei, minha Nossa Senhora, pois nem a porta do quarto tinha aberto. E aquela sensação era tão forte que tinha alguém ali do meu lado que eu não conseguia nem me mexer de tanto medo. E ficou deitado. Eu, com muito custo e muito medo, levantei correndo da cama, acendi a luz. Era claro, não tinha ninguém. Mas era alguém que tinha deitado, mais eu. E ali eu fiquei com a luz acesa, sem entender nada. Eu dobrei o meu joelho na cama e comecei a orar. Aquela noite eu dormi bem. No outro dia cedo, o meu marido tinha uma documentação para resolver no cartório. Então ele chegou, tomou café, tomamos café junto, e eu ia ir para a academia e eu ia tomar um banho antes. Eu entrei no chuveiro, meu marido já tinha saído. No bafor, assim, ó, dos boxes do banheiro, assim, que tava bem baforado, brotou 2 mãos, assim, ó. Eu consegui ver certinho, naquele baforado, 2 mãos. Na hora, me deu um medo tão grande que eu não tinha ação. Eu me engoli no banheiro com a água caindo e comecei a rezar, sem olhar para aquelas mãos. As mãos se materializaram no desenho, assim, ó, daquela fumaça do Borges
no box. E eu fiquei ali desesperada, com os olhos fechados, clamando o nome de Jesus. Que será que está acontecendo? Será que não é mais coisa de minha cabeça? Ontem até passou, mas agora é muito real. Que quando eu olhei aquelas mãos, eu quase tive um treco, pois não tinha ninguém do outro lado. Quando eu voltei os olhos assim, depois da minha oração, as mãos não estavam mais o desenho delas no box. Abri correndo, coloquei a toalha e fiquei pro lado de fora da casa, escondidinha entre a varanda. Não entrava mais naquela casa nem que me apagasse, porque foi muito real aquilo. Nisso meu marido encostou o carro e perguntou: nossa, que vestes é essa para você estar aqui pro lado de fora de toalha? Que é isso? Você de toalha aqui? Eu olhei para ele e falei: Ara, ontem alguém se deitou enquanto você trabalhava na cama e essa casa não é muito da abençoada. Ele disse: Ara, e agora ali no banheiro, enquanto eu tomava banho, veio 2 mãos no box do banheiro. E eu senti de volta que tinha alguém ali. E não tinha ninguém, ou você tinha ido para o cartório, e ontem você tinha ido trabalhar. Ele olhou para mim e falou: você deve estar estranhando a casa, é coisa de tua cabeça. Você às vezes é o estresse da mudança. E eu comecei a analisar de certo, poderia ser, né? Uma casa que tinha ficado tão linda, no jeito que eu queria, era o meu sonho. Nisso ele me abraçou: vamos para dentro, eu tô com você agora, né? E eu não tenho medo de fantasma, eu tenho certeza que é coisa de tua cabeça. Ô Chirca, nós entramos, porta dentro, ele foi na cozinha, pegou um copo d'água para eu, trouxe até a sala. Quando ele ia para se sentar no sofá, nós vimos a porta do quarto bater como se tivesse alguém com raiva e batesse a porta do quarto. Ele olhou para eu, assustado, eu já estava o dobro de assustada. E eu disse: eu não te disse? Ele disse: não, foi ao vento. Como se tinha um corredor fechado. Não tinha como ter um vento ali. Eu disse: não tem como ter vento ali. Ara, mas sempre tem um ar-sapão em cima, pode ter ventado. Ele foi até o quarto e eu morrendo de medo. Ele entrou no corredor para ir ver no quarto por que a porta tinha batido. Conforme ele foi, voltou por ele, passou por ele uma sombra preta. Parecia de um homem assim, revoltado. Sabe quando as pessoas andam tão rápido que parece que tá com raiva? A hora que eu vi aquele vulto preto vindo, eu comecei a gritar. Eu falei: pelo amor de Deus, Marcos, volte aqui, volte aqui, volte aqui. E ele: o que aconteceu? Voltou rápido. Ah, já foi o vento mesmo. Não, quando você passou por lá, eu vi um vulto preto, igualzinho um homem, só que dava para ver só o vulto, muito bravo, que saiu do quarto. Ele disse para eu assim: agora eu sei que acho que não foi o vento mesmo. Que quando eu me aproximei do corredor, eu senti um arrepio tão feio. Eu disse: pois foi ele que passou pelo você. E vamos embora dessa casa. Eu não quero mais ficar aqui. Você coloca a venda, porque eu não fico mais aqui. Minha mãe tinha me avisado que aqui não tinha boa coisa. Chirca, não tinha mesmo. Ara, pegamos todas umas roupinhas que podia, porque eu estava muito assustada. E falei para ele: não fico mais nem um minuto nessa casa. Desde a primeira noite, que foi ontem, eu não consigo dormir. Agora apareceu no espelho, agora eu vi o vulto passando pelo C. E ele falou: eu também senti. Arrumamos umas coisinhas e fomos para minha tia, até vender a casa. Tinha acabado de assinar os papéis no cartório. E quando chegamos na minha tia, a minha tia conhecia tudo pela redondeza ali, só que ela chegou depois do estar acontecido. Eu lá na casa dela, até vender, colocamos a placa de venda de volta e
ficamos por lá até a gente arrumar um lugar para pôr nossas mudanças que estavam nessa casa. Minha tia arrumou um café um certo dia lá, já fazia umas 2 semanas que estava lá. Nisso chegou uma vizinha. E essa vizinha falou: Ara, você tá com visita? Minha tia: não, eles compraram uma casa ali na rua 24, só que, Ara, aconteceu umas coisas e eles estão assustados de ficar lá. Quando minha tia falou isso, a mulher olhou: Ara, na rua 24, que cor que é a casa? Ara, uma casa meio amarela, assim, mostarda. A mulher falou: Ara, mas você não ia ficar lá mesmo. Ninguém fica naquela casa. E eu, curiosa, pois eu tinha visto coisa, eu falei: por quê? Aconteceu alguma coisa naquela casa? Ela disse: sim. O rapaz, ele matou a esposa e se matou enforcado no corredor. Ele era muito revoltado, um gênio forte, e ele suspeitava que a mulher sempre estava fazendo coisa errada, a mulher não podia sair de casa, ele prendia sempre ela dentro de casa, até que um belo dia ele surtou, matou ela e se enforcou. Meu Deus do céu! Na hora que aquela mulher falou isso, eu tinha sentido toda aquela agonia da hora que a pessoa deitou na minha cama e depois das mãos no box. E aquele furto daquele homem bravo. Ela disse: nem vocês acham que vai demorar para vocês vender aquela casa, hein? Vocês se conformam de esperar bastante tempo, porque aquela casa estava à venda mais de 40 anos. Aí eu entendi, Chica, o porquê do abandono daquela casa. E demorou mesmo pra gente vender. Mas graças às orações da minha mãe, nós conseguimos vender. Mas a casa ainda continua vazia, porque a pessoa que comprou também não teve sossego de ficar lá. Porque eu sempre passava, moro ainda no mesmo lugar, passava pela frente para ver se tinha buia de alguém morando lá. Mas lá ninguém consegue ficar. Talvez, se quebrar, fazer uns prédios, alguma coisa, mas naquela casa não tem condições de ficar. E foi o meu primeiro e último evento sobrenatural. E eu acredito muito nisso. Até porque cresci com a minha mãe falando sobre energia, espíritos, e eu sou a prova viva de que isso existe sim. E o meu marido, que não acreditava nisso, também acredita, pois passou medo junto com eu. Gratidão, amo o canal de vocês, muito sucesso e que Deus abençoe vocês. Mais um conto que o povo conta.